tudo o que você precisa saber para finalmente entender o segredo do número 3, 6, 9 de Tesla. Imagine por um instante que existe uma chave, uma frequência que, se compreendida, pode reorganizar a forma como você percebe a realidade, como você sente a energia ao seu redor e até mesmo como você atrai oportunidades e experiências. Essa chave é antiga, silenciosa, mas imensamente poderosa, e ela se esconde dentro de padrões simples que muitos olham e ignoram: os números 3, 6 e 9. Hoje, você vai descobrir de forma clara e prática por que Nikola Tesla dizia que esses números são o segredo do universo, não como uma teoria distante, mas como algo que você pode sentir, aplicar e começar a perceber imediatamente. Respire fundo, abra sua mente e sinta a energia desse momento. Antes de continuar, escreva nos comentários esta frase: eu estou pronto para sentir o poder do 369. E deixe que essa intenção se conecte com a frequência que vamos explorar agora. Feche os olhos por um segundo e sinta seu corpo, sinta sua respiração. Perceba a energia que circula ao seu redor. O número 3 é movimento, é criação, é o pulso da vida que se manifesta no físico e no mental. Ele aparece em ciclos, nas fases da lua, na construção da natureza, nos batimentos do seu coração. Quando Tesla falava do 3, ele se referia a esse fluxo, ao ritmo invisível que mantém a vida dançando. Ao perceber isso, você começa a sentir que há uma ordem natural que nunca foi ensinada nas escolas, mas que sempre existiu dentro de você. Imagine conectar sua atenção a essa frequência. 3 inspirações conscientes, 3 passos internos, 3 intenções claras. Já sente algo mudando? É apenas o começo. O número 6, por sua vez, é equilíbrio e harmonia. Ele é o reflexo do 3, mas expandido para o todo. É o alinhamento das forças dentro e fora de você, a ponte entre o físico e o espiritual. Tesla entendia que dominar o 6 significava compreender a energia de manifestação. Aquilo que você emite retorna para você multiplicado. Muitas pessoas relatam que, ao focar nessa frequência, começam a perceber sincronicidades, encontros que pareciam aleatórios e sinais sutis que indicam a direção correta. Experimente agora. Visualize um triângulo invertido em seu peito, respire 6 vezes e perceba a energia circulando. Isso não é mágica, é física, é vibração, é consciência operando através de padrões invisíveis. O número 9 é a chave da expansão e da iluminação. Ele representa a completude, a síntese de tudo que foi criado e a porta para dimensões mais sutis. Tesla dizia que entender o 9 é acessar a energia do universo de forma direta. É aqui que percebemos que cada pensamento, cada intenção, cada vibração que emitimos reverbera em escalas maiores do que podemos imaginar. Quem pratica relata mudanças significativas na percepção, no entendimento de padrões de vida e até em processos de cura mental e emocional. Para sentir o 9, imagine 3 ciclos completos de energia circulando em seu corpo, do seu centro até o universo e de volta. Sinta o retorno, a multiplicação, a plenitude que ele traz. Tesla observava que 3, 6 e 9 juntos não são apenas números, mas códigos universais que conectam consciência e matéria. Eles estão presentes em florais, em estruturas geométricas, no som, na luz, na própria frequência do planeta. Quando alinhamos nossa mente e nosso corpo com essas vibrações, começamos a perceber realidades que antes pareciam invisíveis. Muitos descrevem a sensação como despertar de um sono profundo. De repente, você percebe padrões, relações e possibilidades que estavam sempre ali, mas que sua mente comum não conseguia enxergar. Imagine agora que você escreve esses números em sequência em sua mente. 3, 6, 9. Sinta a vibração aumentando a cada número. Perceba como sua atenção se concentra, como seu corpo reage, como sua mente se torna mais clara.
Tesla dizia que o segredo não está apenas em entender, mas em sentir. O universo é composto de frequências, e esses números são frequências mestres que podem reorganizar a sua realidade interna. Quando praticado com intenção, cada repetição consciente do 3, 6 e 9 cria ondas que reverberam em seu campo energético. Você pode começar a aplicar isso de forma simples. Escolha um objetivo, um estado emocional ou uma intenção de mudança e conecte cada número a uma ação consciente. Por exemplo, 3 pensamentos claros de gratidão, 6 respirações focadas em energia positiva, 9 visualizações de seu objetivo se manifestando. A repetição cria alinhamento e o alinhamento cria atração. Muitos relatam que após dias de prática, pequenas sincronicidades começam a aparecer, mostrando que há uma ordem maior que responde ao nosso foco e à nossa vibração. Tesla também observava padrões em ciclos de energia que são invisíveis aos olhos comuns, mas perceptíveis à mente sintonizada. Ou ele chamava isso de energia universal, uma força que pode ser direcionada pela consciência. Quando percebemos que os números 3, 6 e 9 são como chaves para essa energia, entendemos que eles não são apenas matemática, mas linguagem do cosmos. Experimente sentir que cada batida do seu coração é um 3, cada respiração consciente um 6, e cada pensamento expandido um 9. Sinta a harmonia crescendo dentro de você, como se você estivesse afinando um instrumento universal. Visualize que você está em um espaço de silêncio absoluto e que cada número cria ondas que se expandem ao redor do seu corpo. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 transcende. Tesla percebeu que quem domina esse fluxo, mesmo parcialmente, começa a perceber a vida como um campo de possibilidades infinitas. Ele escrevia sobre isso em seus diários, sobre frequências, energia livre e vibração. E aqueles que estudam seus registros relatam sentir insights imediatos, clareza mental e uma sensação de conexão profunda com o universo. Pense agora em cada situação que te bloqueou ou causou frustração. Imagine aplicando o 3, 6, 9 nesses momentos. 3 respirações para acalmar, 6 pensamentos claros para reorganizar a percepção, 9 imagens de possibilidades emergindo. Cada ato consciente é como um código que você ativa dentro de si. Tesla dizia que o universo é energia, e energia segue padrões. Os números 3, 6 e 9 são padrões que permitem que você, mesmo que silenciosamente, sintonize com essas ondas. Quando falamos de frequência energética, não é algo distante ou místico demais. É ciência. É Tesla estudando os campos invisíveis. É a compreensão de que tudo vibra. Quem pratica relata vivências profundas de expansão, de conexão com a vida e até de intuição mais aguçada. Você pode começar agora com consciência e intenção a perceber que seus pensamentos não são apenas pensamentos, mas ondas que reverberam. 3 ondas de criação, 6 ondas de equilíbrio, 9 ondas de expansão. Cada sequência consciente é como tocar uma corda invisível do universo. Sinta o poder dessa prática ao longo do seu dia. Quando estiver diante de escolhas, repita mentalmente os números 3, 6 e 9 e observe como sua mente responde de forma diferente. Isso não é manipulação, é alinhamento com padrões naturais que sempre existiram, mas que geralmente não percebemos. Tesla compreendeu isso profundamente, e suas descobertas sobre energia livre, campos vibracionais e frequência de consciência vêm desse entendimento. Ele viu que pequenos ajustes na atenção podem gerar mudanças imensas na percepção. Visualize cada número como uma roda que gira dentro de você. O 3 gira, cria movimento, o 6 gira, harmoniza, o 9 gira, transcende. Cada rotação não é apenas simbólica, mas vibracional. Quando você percebe isso, entende que seus pensamentos e sentimentos estão constantemente moldando seu mundo interno e externo. Aqueles que relatam experiências com 3, 6 e 9
falam de clareza mental, insights intuitivos, sensação de fluidez e sincronicidades que antes pareciam impossíveis. Lembre-se, não é sobre fazer magia ou controlar o mundo externo, mas sobre perceber a energia do universo operando dentro de você. O segredo de Tesla estava na consciência aplicada, na atenção plena às frequências, na prática contínua de observar e sentir. Cada número se torna um portal, e cada prática consciente é uma chave que abre novas portas internas. Respire, sinta, conecte e perceba como a realidade começa a se reorganizar diante de seus olhos, mesmo que de forma sutil. Agora imagine que você está sintonizado com o 3, 6 e 9 em cada momento, no trabalho, em casa, nas relações. Cada situação se torna um campo de experimentação, onde você percebe padrões, entende ciclos e começa a agir com consciência. Tesla dizia que a energia do universo é infinita e que compreender a frequência correta permite acessar partes da realidade antes invisíveis. Quem pratica com intenção relata a sensação de alinhamento profundo, percepção de oportunidades e uma clareza mental que transforma a rotina em campo de aprendizado e expansão. Sinta que você é como um instrumento musical afinado para o universo. Cada número, cada sequência, cada respiração consciente é uma nota tocada com precisão. Tesla entendia que o mundo funciona por harmonia e os números 3, 6 e 9 são códigos mestres dessa harmonia. Aplicando conscientemente, você percebe que não precisa entender tudo intelectualmente para sentir a transformação. A experiência vem primeiro no corpo, na mente, na energia. Imagine um campo de energia ao seu redor, pulsando e girando conforme você pratica o 3, 6 e 9. A cada ciclo, você percebe mais conexões, mais padrões, mais sinais sutis. Tesla acreditava que esses números estão na base de tudo que existe, desde o movimento de planetas até o fluxo de energia dentro de nós. Praticar conscientemente é começar a perceber essas conexões, sentir que nada é isolado e que cada ação sua reverbera na teia da vida. Você pode usar essa sequência como meditação, como prática de foco ou mesmo como lembrete durante o dia. 3 pensamentos de intenção, 6 respirações de presença, 9 visualizações de possibilidades. Cada repetição é uma ancoragem, uma sintonização com frequência que organiza e eleva a percepção. Muitas pessoas relatam que, mesmo com práticas simples, começam a sentir clareza, tranquilidade e sensação de propósito alinhado. Tesla estudava, anotava e experimentava continuamente, e os números 3, 6 e 9 eram uma espécie de mantra quântico. Ele percebia que frequência gera movimento, e movimento gera realidade. Ao aplicar isso conscientemente, você começa a perceber que seus pensamentos não são aleatórios, mas ressoam com padrões universais. Cada número é uma vibração, cada prática é um ajuste fino, cada atenção plena é uma sintonização que conecta sua consciência à energia que tudo permeia. Visualize que cada situação desafiadora é uma oportunidade de aplicar o 3, 6 e 9. 3 passos de clareza, 6 movimentos de equilíbrio, 9 intenções de expansão. Cada ato consciente começa a reorganizar sua percepção, e você percebe que há uma inteligência maior trabalhando silenciosamente. Tesla nos mostra que não precisamos entender tudo, mas precisamos sentir e aplicar. Cada número é uma chave, cada prática é uma porta que se abre. Agora sinta que o universo está respondendo à sua atenção. Cada número ativa ondas de energia que ressoam com padrões invisíveis, mas presentes. Você percebe pequenas mudanças, pensamentos mais claros, decisões mais fáceis, sensação de fluxo. Tesla dizia que compreender o 3, 6 e 9 é compreender a linguagem do cosmos, e quem pratica percebe que essa linguagem é acessível a todos que se dispõem a sentir e aplicar. Sinta que cada respiração, cada intenção,
Cada visualização é como tocar uma corda do universo. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 transcende. Tesla nos deixou pistas, e hoje você começa a perceber que o segredo dele não é distante, mas dentro de você. Cada número é um portal de percepção, cada prática consciente é uma chave de acesso, cada instante de atenção é uma expansão da sua consciência. Pergunte a si mesmo: quantos padrões invisíveis você ainda não percebeu? Quantos momentos de oportunidade passaram sem serem notados? Ao praticar o 3, 6 e 9, você desperta uma percepção que transforma a maneira como se conecta com sua vida. Tesla nos convida a explorar, sentir, aplicar e continuar expandindo. E agora, olhando para a sua própria experiência, qual será o próximo passo que você dará para sentir mais profundamente essa frequência? Imagine por um instante que a realidade não é linear, que cada momento é uma onda que você pode aprender a surfar e que os números 3, 6 e 9 são como bússolas invisíveis dentro dessa onda. A maioria das pessoas pensa que os números são apenas símbolos, mas Tesla percebeu que eles são pulsares de energia, chaves para sintonizar o fluxo da vida. Ao perceber isso, seu entendimento muda. Você não apenas observa o mundo, você começa a sentir a energia por trás de cada ação, cada pensamento, cada movimento. Respire fundo e perceba que essa frequência está dentro de você, esperando ser ativada. Feche os olhos e visualize o 3 como um círculo que gira dentro de você. Cada volta criando pequenas faíscas de consciência que ligam corpo e mente. O 3 é ritmo, é início, é a vibração que gera o primeiro movimento do potencial. Tesla entendia que a criação nasce da repetição consciente desse ciclo e que o universo responde a padrões claros de intenção. Sinta essa rotação, mas não apenas com a mente. Sinta-a pulsando em seu peito, expandindo para cada célula, trazendo clareza e presença. O 6, por sua vez, é como um eco do 3 que se espalha pelo seu corpo e além. Ele é equilíbrio, mas não o equilíbrio que você imagina. É uma harmonia que se sente, não se mede. É aqui que as ideias antigas de esforço e controle se dissolvem. Tesla sabia que quem sintoniza com o 6 percebe que muitas respostas vêm de estados de quietude e presença, e não de luta ou raciocínio excessivo. Experimente 6 respirações conscientes, sentindo cada número como se fosse uma nota musical que toca em sua alma. Quando chegamos ao 9, tudo muda de perspectiva. O 9 não é apenas o fim de um ciclo, é a transformação do ciclo em algo maior. Muitos imaginam que 9 é limite, mas na verdade é expansão sem fronteiras. Tesla dizia que compreender o 9 é compreender como energia, intenção e consciência se conectam com os níveis mais sutis do universo. Imagine que cada pensamento consciente seu cria ondas que reverberam no espaço-tempo. Cada intenção é multiplicada e você passa a perceber realidades paralelas se alinhando com a sua frequência. A sequência 3, 6 e 9 funciona como um mapa interno. Não é sobre fórmulas complicadas, mas sobre percepção profunda. Você pode perceber pequenas mudanças sutis, como a mente reage mais rápido, como decisões se tornam mais claras, como sinais antes despercebidos começam a surgir. Tesla estudava os padrões da energia universal e percebeu que, quando aplicamos essa sequência, desbloqueamos canais que normalmente permanecem invisíveis à atenção comum. Agora, imagine uma luz pulsando em seu corpo, seguindo os números 3, 6 e 9 em ciclos contínuos. Essa luz não está fora de você. Ela é sua própria energia reorganizando-se. Cada ciclo consciente é um treino de percepção, uma afinação interna que ressoa com padrões do cosmos. A cada repetição, você sente mais do que entende, mas é exatamente nesse sentir que a transformação acontece. Muitos relatam experiências de intuição ampliada, clareza mental e sensação de fluxo contínuo que parecem vir do nada. Mas, na verdade,
estão emergindo de sua própria energia ajustada. Quando você integra 3, 6 e 9 em sua rotina diária, algo surpreendente acontece. Padrões antigos de comportamento e pensamento começam a perder força sem que você precise lutar contra eles. Tesla percebeu que a energia segue a atenção e que focar em frequências claras ativa respostas que antes pareciam impossíveis. 3 segundos de atenção plena, 6 respirações conscientes, 9 imagens de intenção. Cada prática é como tocar uma corda do universo, gerando ondas que você começa a perceber na vida cotidiana. O segredo que Tesla apontava não está em fórmulas complexas, mas em sintonizar a consciência com o ritmo do universo. Quando você percebe o 3, 6 e 9, começa a notar que a vida não acontece ao acaso. Cada coincidência, cada encontro, cada oportunidade passa a ter um significado sutil que só pode ser captado por quem está atento à frequência da própria energia. Respire fundo e observe. A atenção aplicada transforma pequenos detalhes em sinais de percepção ampliada. Você pode usar essa prática para intenções simples ou complexas. Imagine uma intenção que você tem há meses e que parece não avançar. Agora, aplique 3 pensamentos claros, 6 respirações focadas e 9 visualizações detalhadas dessa intenção se manifestando. Essa simples prática muda a vibração da sua consciência e, com isso, começa a reorganizar a energia em torno de você. Tesla chamava isso de ressonância consciente, e muitas pessoas relatam perceber mudanças sutis, quase imediatas em suas vidas. Os números não são apenas conceitos matemáticos, eles são vibracionais. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 expande. E a verdadeira mágica acontece quando você sente, e não apenas entende. Cada respiração consciente é uma ancoragem. Cada visualização é uma ponte para uma frequência mais elevada. Cada ciclo é uma abertura de percepção. Tesla nos deixou pistas em suas anotações, diários e experiências, mostrando que o segredo não é complicado, mas exige atenção e prática constante. Sinta agora que sua mente e seu corpo se tornam receptores. Cada número é como uma antena, ajustando sua frequência para captar ondas invisíveis, mas presentes. O 3 cria movimento interno, o 6 estabiliza a percepção, o 9 amplia a consciência. Quando essas 3 frequências operam juntas, você percebe que sua realidade não é fixa, mas maleável, moldável pela intenção, pelo foco e pelo sentir. Agora, imagine que cada pensamento que você emite se conecta com esses números. Um pensamento repetitivo, quando alinhado ao 3, 6 e 9, torna-se uma força de criação. Tesla percebeu que energia segue padrão e frequência, e que o universo responde à atenção aplicada de maneira coerente. Aqueles que praticam relatam uma sensação de poder interior silencioso, uma clareza que não depende de esforço mental, mas de percepção sutil do fluxo energético. Visualize cada desafio que surge como um campo de energia esperando ser reorganizado. 3 ciclos de consciência para observar, 6 ciclos para equilibrar a emoção e 9 ciclos para expandir a percepção. Cada desafio se torna oportunidade, cada momento se torna prática. Tesla demonstrou que a chave está em perceber os padrões e trabalhar com eles, não contra eles, e que essa aplicação consciente gera resultados profundos e duradouros. Você pode usar a sequência 3, 6 e 9 para acessar insights em momentos de dúvida. Imagine estar diante de uma decisão importante. 3 respirações para acalmar a mente, 6 pensamentos claros sobre suas opções, 9 visualizações do resultado ideal se manifestando. A prática não garante o futuro, mas reorganiza sua percepção e cria possibilidades que antes pareciam invisíveis. Tesla via a vida como energia em movimento constante. Para ele, entender 3, 6 e 9 era como tocar uma melodia invisível que permeia tudo. Quando você sintoniza com essa melodia, começa a perceber que sua atenção é uma ferramenta poderosa.
cada respiração, cada pensamento, cada intenção aplicada cria ondas que reverberam, alinhando você com padrões de vibração mais elevados. Agora, imagine que sua consciência é um ponto central, irradiando energia nos padrões do 3, 6 e 9. Cada frequência cria ressonância, cada ressonância altera a percepção e cada percepção ajusta a ação. Tesla nos mostrou que tudo é energia e que compreender essas frequências permite perceber a vida com clareza. Ao aplicar essa sequência, você começa a perceber nuances, sinais e possibilidades que estavam invisíveis antes. A prática consciente desses números cria uma conexão direta com a vibração universal. Não é misticismo sem base, mas alinhamento com leis que governam a vida, energia e consciência. Cada ciclo aplicado é uma oportunidade de reorganizar padrões internos e externos. Quem pratica relata sentir clareza, intuição mais aguçada e uma sensação de fluxo que parece vir de algo maior. Sinta que o 3, 6 e 9 são como 3 correntes energéticas interligadas dentro de você. Cada corrente ativa processos diferentes, mas juntas formam um campo de energia coerente que começa a se manifestar na vida prática. Tesla compreendeu isso em suas experiências e invenções, e hoje você pode sentir essa mesma força apenas aplicando atenção, intenção e repetição consciente. Imagine aplicar essa sequência antes de dormir ou ao acordar como um ritual diário. 3 respirações, 6 pensamentos claros, 9 visualizações. Cada aplicação é uma sintonização, um ajuste fino da sua percepção. Muitos relatam sentir clareza mental, redução de estresse e aumento da percepção de oportunidades. Essa prática é direta, simples, mas de impacto profundo quando feita com consistência. Cada número é também uma ponte entre mente e corpo. O 3 desperta movimento e ação. O 6 harmoniza emoções e energia. O 9 expande consciência e percepção. Tesla entendia que o universo responde mais à frequência do que à intenção verbal. Aplicar os números dessa forma cria alinhamento interno, permitindo que você perceba o mundo de forma mais fluida, mais consciente, mais conectada. Agora imagine que você está em sintonia com esses números ao longo do dia. Cada escolha, cada ação, cada pensamento, conectado ao 3, 6 e 9. Essa prática cria uma consciência contínua, uma percepção que percebe padrões, reconhece oportunidades e amplia a capacidade de tomar decisões alinhadas com o fluxo da vida. O que você percebe diferente em sua própria energia quando faz isso agora? Você começa a perceber que tempo e espaço se tornam menos rígidos quando você aplica 3, 6 e 9 conscientemente. Tesla dizia que energia e consciência são inseparáveis. Quando sua atenção está afinada com esses números, você começa a perceber múltiplos níveis de realidade, camadas de experiência que antes pareciam impossíveis de acessar. Você sente que há mais acontecendo do que pode ser percebido apenas pelos sentidos comuns. Agora reflita. Se essa sequência pode reorganizar percepção, energia e intenção, que outros padrões invisíveis você ainda não percebeu? Se cada número é uma chave para frequências sutis, que portas ainda estão esperando serem abertas dentro de você? Quais experiências você ainda não captou porque não se atentou às frequências corretas? O universo opera por padrões de ressonância e você já começou a perceber que 3, 6 e 9 são códigos mestres desses padrões. Cada prática consciente, cada respiração, cada intenção aplicada é um toque direto nesse fluxo energético. Agora pergunte-se, que outros campos de energia dentro e ao redor de você ainda podem ser acessados se você continuar atento a essas frequências invisíveis? Você sente que cada número, cada respiração, cada ciclo consciente é como criar ondas que atravessam o tempo e espaço, conectando o passado, presente e futuro.
Que outros padrões estão se revelando para você quando sua atenção se alinha a essas frequências? Qual será o próximo passo que você tomará para sentir ainda mais profundamente a vibração do 3, 6 e 9? Ao perceber a sequência 3, 6 e 9 como vibração aplicada, você entende que realidade não é rígida, mas moldável pela atenção e intenção. Cada instante é oportunidade de prática, cada situação é campo de experimentação. Quais novos insights você já começou a notar sobre sua vida desde que começou a sentir essas frequências? O que mais pode ser revelado se você continuar sintonizado? Agora sinta que cada momento de atenção, cada ciclo consciente, é como plantar sementes no solo invisível da consciência. Cada número atua como catalisador, reorganizando energia, clareando percepção e abrindo possibilidade. Você consegue perceber que essa prática vai além de técnica, que é uma dança entre você e o universo? Que movimentos ainda estão ocultos esperando para serem percebidos? Se cada número é uma chave, cada ciclo é uma porta, então o que acontece quando você mantém a prática constantemente? Que outros padrões invisíveis de energia, percepção e oportunidade começarão a surgir em sua vida? Quais portas ainda estão fechadas e podem ser abertas com a sequência do 3, 6 e 9? Você sente que essa prática está apenas começando a revelar seu verdadeiro potencial? Que outras frequências, além do 3, 6 e 9, podem ser percebidas quando você mantém sua atenção focada e consciente? Que experiências você ainda não captou porque não estava atento à vibração certa? Se cada respiração, cada pensamento e cada intenção cria uma onda, como será sua próxima onda? Que possibilidades você está deixando passar por não perceber a frequência correta? Que outros campos de realidade podem ser sintonizados quando você está alinhado com esses números? Imagine que você está em constante expansão, que cada aplicação do 3, 6 e 9 abre novas dimensões de percepção. Que mais pode ser sentido, percebido e vivido se você mantiver essa prática todos os dias? Como será a sua vida quando cada instante estiver em sintonia com essa frequência universal? Você percebe que não se trata de fazer, mas de sentir, perceber e alinhar. Que o segredo de Tesla é exatamente essa conexão silenciosa com padrões que a maioria ignora. Que outros códigos ainda estão ocultos dentro de você, esperando serem ativados? Se cada número cria ressonância, cada prática consciente é uma onda, e cada onda organiza energia, o que você fará para ampliar sua percepção ainda mais? Que experiências ainda estão à sua espera se você continuar atento às frequências sutis do universo? E agora, olhando para dentro de si mesmo, que outros mistérios você percebe que podem ser acessados através da atenção, da intenção e da aplicação consciente do 3, 6 e 9? Que portas ainda estão esperando para serem abertas dentro da sua consciência? Agora, imagine que os números 3, 6 e 9 não são apenas códigos, mas comportamentos da energia em ação, padrões que se repetem em tudo que existe, desde o movimento das estrelas até a pulsação mais sutil do seu corpo. O que você pensou ser simples começa a se revelar como profundo, e aquilo que parecia fixo agora se torna maleável. Tesla observava que compreender esses números é perceber que o universo responde a ritmos e que você pode sintonizar-se com eles de forma consciente, não como teoria, mas como experiência sensorial. Respire e perceba que cada batida do coração já ressoa nesse padrão. Imagine a sequência 3, 6 e 9 como 3 correntes invisíveis que atravessam o tempo dentro de você. Cada corrente tem seu propósito. A primeira cria movimento, a segunda equilibra e a terceira transcende. A surpresa é perceber que você já está em contato com essas correntes, mas sem consciência. Tesla entendia que energia não precisa de validação externa, ela responde à atenção e à intenção. Quando você percebe isso, começa a sentir que a vida está mais estruturada, mais coerente e, ainda assim,
infinitamente aberta a possibilidades que antes não via. Sinta o 3 como pulsação interna, o início de tudo. Não é apenas contar ou repetir, é perceber o fluxo da criação dentro de você. Cada pensamento, cada gesto, cada respiração se torna uma manifestação desse ritmo. Tesla via isso na natureza, na simetria das flores, no movimento das águas, no ritmo do dia e da noite. Ao experimentar conscientemente o 3, você percebe que criar não é forçar, mas alinhar-se com um padrão que já existe. Isso muda tudo o que você acreditava sobre esforço e conquista. O 6 é uma expansão do 3, mas de forma que transforma a percepção de equilíbrio. Não é equilíbrio superficial ou mental, é a harmonização de energia, de intenções e de sentimentos. É sentir que as contradições internas se tornam coerentes e que conflitos silenciosos podem ser ajustados sem esforço. Tesla percebeu que, quando a mente e o corpo entram nesse estado, a percepção de oportunidade aumenta, decisões se tornam mais fluidas e a vida começa a responder, de maneira quase orgânica, ao seu foco. O 9 é uma síntese, mas não como um fim previsível. É abertura, é aceleração da percepção, é conexão com dimensões invisíveis que antes pareciam inacessíveis. Tesla chamava isso de acesso à energia universal, e é aqui que você percebe que cada pensamento e intenção consciente cria efeitos que vão além do imediato, reverberando em escalas maiores que o tempo e o espaço. Quem aplica com atenção relata a sensação de expansão, percepção ampliada e insights que desafiam ideias antigas sobre o que é possível. Sinta que cada número não atua isoladamente, mas em um fluxo contínuo. O 3 ativa, o 6 organiza, o 9 transcende. E o real impacto acontece quando você sente essa sequência funcionando como um ciclo interno de percepção. Tesla dizia que entender isso é perceber a frequência da realidade. Agora, imagine aplicar essa sequência no início do dia e observar a diferença. Pequenos eventos ganham sentido, sincronicidades surgem, decisões se tornam mais claras e intuitivas. A percepção começa a se aprofundar quando você entende que o universo não funciona fora de padrões, mas através deles. Os números 3, 6 e 9 são códigos universais que podem ser sentidos, não apenas compreendidos intelectualmente. Tesla registrava isso como princípio, e quem pratica com atenção relata insights profundos, sensações de clareza e percepção do fluxo de energia em ação. Experimente. Visualize esses números girando dentro de você, pulsando em sintonia com sua respiração e sua atenção. Agora considere que a realidade está em constante movimento e que esses números atuam como pontos de referência para navegar nesse fluxo. Tesla via a energia como um movimento contínuo que pode ser alinhado pela consciência. A grande surpresa é perceber que você já participa desse movimento, mas a consciência é o que transforma a percepção em ação efetiva. Cada respiração, cada pensamento e cada intenção consciente ressoam nesse padrão, criando um campo de percepção mais amplo e profundo. Ao integrar 3, 6 e 9 em seu cotidiano, você percebe que decisões e situações cotidianas são oportunidades de prática. Cada respiração consciente de 3 ciclos, cada pensamento harmonizado em 6 passos, cada visualização expandida por 9 imagens, transforma pequenas ações em processos de percepção ampliada. Tesla dizia que energia segue padrão, e sua experiência prática confirma isso quando você aplica atenção e intenção. O segredo está na consistência. A cada dia que você pratica, mesmo que por poucos minutos, percebe ondas de ressonância se formando. O 3 desperta movimento, o 6 harmoniza, o 9 amplia percepção. Tesla via isso como o ajuste fino da consciência com a energia universal. Quem pratica relata aumento de intuição, percepção de sinais sutis e sensação de estar em sintonia com algo maior que sua própria mente ou corpo.
Imagine que cada número cria um campo invisível ao seu redor. O 3 gera impulso, o 6 organiza, o 9 expande. Cada ciclo consciente fortalece esse campo. Tesla observava que a energia é maleável e que quem sintoniza com frequência correta percebe o mundo com clareza ampliada. Ao aplicar essa sequência, você começa a perceber padrões e oportunidades que antes passavam despercebidos. Sinta que a prática não precisa ser complicada. 3 ciclos de atenção plena, 6 respirações conscientes e 9 imagens de intenção já ativam percepção. Tesla registrava em seus diários a importância da repetição consciente e da atenção aplicada. A surpresa é perceber que você não precisa de métodos externos complexos. A frequência já está dentro de você, esperando para ser ativada com intenção clara. Visualize agora que sua percepção se expande a cada aplicação. O 3 ativa energia interna, o 6 cria alinhamento, o 9 amplia a consciência. Cada ciclo cria ondas que reverberam no seu corpo, na sua mente e na sua percepção. Tesla dizia que energia é informação em movimento, e perceber isso transforma a forma como você lida com desafios, decisões e oportunidades. Quando você aplica essa sequência em momentos de dúvida, percebe que a mente se organiza de forma diferente. O 3 dá clareza de ação, o 6 organiza emoções e intenções, o 9 expande visão e percepção. Tesla chamava isso de ressonância consciente, e quem pratica relata a sensação de fluxo, intuição aguçada e conexão com a vida que antes parecia invisível ou inacessível. A cada ciclo de prática, você percebe que os números não são meros símbolos, mas frequências vivas que moldam percepção, energia e realidade. Tesla compreendia que energia se manifesta onde a consciência está focada. Quando você aplica atenção e intenção, pequenas mudanças internas se traduzem em mudanças sutis na experiência externa. O que antes parecia isolado começa a se alinhar de forma quase natural. Sinta que o universo responde de maneira mais imediata quando você aplica a sequência. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 expande. Cada ciclo é um toque na frequência do universo, uma conexão com padrões que você ainda não havia percebido. Tesla via isso como o princípio fundamental da energia, e você começa a vivenciar o mesmo quando aplica atenção consciente. Imagine que cada pensamento, cada respiração e cada visualização consciente cria ondas que se propagam, atingindo camadas de realidade antes invisíveis. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 transcende. Quem pratica com intenção relata a sensação de expansão, insights imediatos e percepção ampliada de oportunidades. Tesla acreditava que compreender isso é perceber que energia e consciência são inseparáveis. Agora, observe que essa prática não é sobre controlar, mas perceber e alinhar. Cada número é um catalisador de percepção, cada ciclo de aplicação é ajuste fino da consciência. Tesla dizia que quem domina a frequência percebe padrões antes invisíveis e se conecta com o fluxo natural da vida. Você já começou a sentir isso acontecendo? Quais sinais sutis ainda passam despercebidos? Imagine que cada desafio é uma oportunidade de aplicar o 3, 6 e 9. 3 ciclos para observar, 6 ciclos para harmonizar, 9 ciclos para expandir percepção. Cada aplicação transforma a experiência, percepção e ação. Tesla nos mostrou que energia segue atenção e que pequenas mudanças de frequência criam efeitos amplos e sutis. Sinta que cada número, cada ciclo e cada respiração é uma ponte entre você e a energia universal. O 3 desperta movimento, o 6 organiza a percepção, o 9 expande consciência. Cada prática cria ondas invisíveis que moldam sua experiência e percepção. O que você já começou a perceber que antes passava despercebido? Que outros padrões estão esperando para serem sintonizados? Cada instante aplicado cria ressonância. Cada número é uma nota na melodia da energia universal.
Tesla via o mundo como vibração e frequência, e você começa a perceber que pequenos ajustes de atenção e intenção já transformam percepção e realidade. Quais ondas ainda podem ser ativadas quando você mantém essa prática constantemente? Agora, sinta que cada aplicação cria abertura para novas camadas de percepção. O 3 cria impulso, o 6 organiza, o 9 amplia. Cada ciclo consciente ajusta a frequência interna e externa. Tesla nos deixou pistas e a pergunta é: quais experiências ainda podem emergir se você continuar sintonizado? Você percebe que cada respiração, cada visualização, cada pensamento consciente é como tocar uma corda do universo, que outras dimensões ainda podem ser acessadas através da prática constante do 3, 6 e 9? Que novas percepções aguardam para serem sentidas quando você permanece atento às frequências invisíveis ao seu redor? Sinta agora que o 3, 6 e 9 não são apenas sequências numéricas, mas pulsares vivos que atravessam seu corpo e mente, revelando uma arquitetura interna da percepção que poucos ousam explorar. O que você pensou ser simples cálculo, Tesla sabia que era sintonia de frequência. Cada vez que você respira com atenção, cada pensamento que observa com clareza ativa ondas sutis de energia que reorganizam não só sua mente, mas seu campo vibracional. O segredo não está em fazer, mas em perceber o fluxo invisível que já existe em você, aguardando reconhecimento. O 3 é como a primeira fagulha de criação que desperta dentro do ser. Não é apenas movimento ou contagem, é ritmo, pulsação, energia que se manifesta como potencial não realizado. Tesla entendia que o 3 é a raiz de qualquer manifestação, ideias, soluções, percepção da realidade. Quando você percebe isso, sente que cada instante é criativo, que cada pensamento consciente gera efeitos reais que se espalham, muito além do que a mente racional consegue calcular. O 6 surge como o eco do 3, não como repetição, mas como expansão. Ele equilibra, ajusta e harmoniza o que foi despertado pelo 3. Mas a surpresa é perceber que equilíbrio não significa ausência de tensão, mas integração de forças invisíveis que antes pareciam conflitantes. Tesla via o 6 como sintonia interna com a ressonância do universo, uma ponte que conecta intenção e manifestação. Ao perceber isso, você percebe que pequenas práticas internas podem gerar mudanças externas significativas, sem esforço aparente. O 9 não é fim, é multiplicação e ampliação da percepção. Tesla indicava que compreender o 9 é perceber como energia e consciência se entrelaçam e se expandem, tocando planos invisíveis que a lógica comum ignora. Cada respiração, cada pensamento consciente nesse padrão se torna uma ferramenta de alinhamento com frequências mais elevadas. Sinta como o 9 amplia não só a consciência, mas também a percepção do tempo, espaço e das oportunidades que antes passavam despercebidas. Imagine que você está imerso em um campo invisível, onde cada número cria ondas que se propagam silenciosamente, mas com força perceptível. O 3 cria movimento, o 6 organiza e equilibra, o 9 expande e transforma. Tesla percebeu que a energia não é estática e que a mente humana responde aos padrões de frequência de forma profunda. Ao aplicar a sequência, você sente alinhamento interno, clareza de percepção e conexão com algo maior que sua própria mente. Quando você pratica, percebe que o que parecia distante, abstrato ou inacessível se torna tangível na percepção. O 3 ativa impulso criativo, o 6 gera coerência, o 9 amplia visão. Tesla via essas sequências como chaves para acessar camadas sutis de energia que moldam realidade. Cada prática é uma afinação interna que reflete externamente, criando pequenas sincronicidades, insights e sensação de fluxo que parecem vir do nada, mas na verdade são respostas à atenção consciente. A grande diferença
é que você não precisa de complexidade. Tesla entendia que a essência está na aplicação simples, repetida e consciente. 3 ciclos de atenção, 6 respirações equilibradas, 9 visualizações de intenção são suficientes para reorganizar energia e percepção. O que você achava que exigia anos de estudo complexo agora se revela em ciclos simples e poderosos de consciência aplicada, capazes de gerar mudanças sutis e profundas. Sinta o corpo inteiro respondendo. Cada célula é uma antena sensível à frequência do 3, 6 e 9. Tesla compreendia que energia é movimento e informação, e que a atenção aplicada gera ressonância. Ao perceber isso, você sente a diferença: pensamentos mais claros, decisões mais rápidas, intuição mais aguçada. A prática não é mágica, mas é uma reorganização consciente do seu campo de percepção, que gera respostas sutis, mais consistentes na realidade diária. O que a maioria não percebe é que cada número cria efeitos acumulativos. O 3 desperta, o 6 equilibra, o 9 amplia. Repetido com intenção, o efeito se intensifica, criando mudanças profundas na forma como você percebe situações, pessoas e oportunidades. Tesla entendia que energia segue padrão e que cada ciclo consciente é como tocar uma corda do universo, gerando ondas que reverberam na sua vida e na consciência ao redor. Ao perceber a sequência, você entende que realidade não é estática, mas maleável. O 3, 6 e 9 são bússolas internas que ajudam a navegar o fluxo invisível do universo. Tesla chamava isso de ressonância consciente, e muitos que praticam relatam experiências de alinhamento intuitivo, clareza mental e sensação de sincronização com eventos que antes pareciam aleatórios. Sinta como a prática cria percepção de fluxo contínuo, onde cada instante pode ser observado e moldado com atenção consciente. Imagine que cada desafio da vida se torna um campo de prática. O 3 ativa a observação, o 6 organiza emoções e intenções, o 9 amplia a percepção e visão. Cada ciclo consciente transforma situações comuns em oportunidades de crescimento interno. Tesla via essas frequências como chaves de acesso a camadas de energia que governam a vida, percepção e manifestação. Você já começou a perceber o que antes passava despercebido? A cada aplicação, você percebe que os números são mais do que símbolos. São frequências que podem reorganizar energia e percepção. O 3 cria movimento, o 6 cria alinhamento, o 9 expande consciência. Tesla nos mostrou que energia segue atenção, e ao aplicar isso, você começa a perceber oportunidades, sincronicidades e padrões invisíveis que antes escapavam à sua percepção. Agora imagine que cada respiração consciente é uma onda que percorre o corpo, tocando células e pensamentos. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 transcende. Cada ciclo aumenta a percepção e sensibilidade à energia ao seu redor. Tesla chamava isso de frequência universal aplicada, e você pode sentir isso agora mesmo, ajustando atenção e intenção com ciclos curtos, mas consistentes. Você começa a perceber que pequenas práticas têm efeito profundo. 3 ciclos de consciência ativam impulso, 6 ciclos harmonizam, 9 ciclos expandem percepção. Tesla registrava que a atenção aplicada é mais poderosa que força ou esforço físico e que padrões de energia respondem à frequência da consciência. Ao perceber isso, você sente que cada momento é uma oportunidade de reorganizar percepção e realidade de forma natural. O 3, 6 e 9 funcionam como coordenadas internas, permitindo navegar em níveis sutis da consciência. O 3 desperta a percepção, o 6 equilibra energia interna, o 9 amplia a visão e intuição. Tesla compreendia que essas frequências são universais, presentes em tudo que existe, e que, quando aplicadas conscientemente, criam ressonância interna que se manifesta externamente. Ao integrar a sequência no cotidiano, você percebe pequenos ajustes de percepção acontecendo,
decisões mais claras, intuição mais forte, sensação de estar em sintonia com o fluxo da vida. Tesla entendia que energia não depende de ação externa, mas de alinhamento interno. Cada ciclo consciente é uma prática direta de sintonia com frequência universal. Imagine que cada pensamento se torna uma semente que se propaga através do 3, 6 e 9. O 3 gera impulso, o 6 cria coerência, o 9 amplia e transforma. Tesla via isso como frequência aplicada e quem pratica relata experiências sutis, mas significativas. Clareza mental, percepção ampliada, sensação de fluxo contínuo que parece emergir do nada. Cada aplicação é também um treino de percepção. Observe como você reage ao ambiente, como percebe detalhes antes despercebidos. O 3 cria observação ativa, o 6 organiza, o 9 amplia. Tesla compreendia que consciência sintonizada gera percepção de padrões invisíveis, e isso transforma não só decisões, mas a maneira como você experimenta a vida. Agora sinta que cada respiração consciente, cada pensamento claro, cada visualização aplicando o 3, 6 e 9 é como ajustar a sintonia de uma antena interna. Cada ciclo cria ondas de percepção, clareza e alinhamento. Tesla chamava isso de sintonia com frequência universal, e você já começa a perceber pequenas mudanças internas que refletem externamente de forma contínua. Imagine que cada momento de atenção aplicada se torna um campo de energia que afeta percepção e experiência. O 3 desperta movimento, o 6 organiza, o 9 expande. Cada ciclo consciente é um ajuste fino da percepção, uma abertura para reconhecer oportunidades e sinais antes invisíveis. Que novas percepções estão surgindo agora que você está atento? O que você percebe de diferente quando começa a aplicar a sequência 3, 6 e 9 em situações do dia a dia? Que ondas ainda não foram captadas? Que outros padrões invisíveis estão esperando para serem sintonizados em sua percepção consciente? Cada ciclo aplicado cria ressonância que reverbera em múltiplos níveis. Tesla sabia que energia responde à frequência da consciência. Ao praticar, você sente como sua percepção se ajusta, clareza aumenta, oportunidades emergem, que outras dimensões de experiência ainda podem ser acessadas se você continuar atento às frequências do 3, 6 e 9. Se cada respiração, pensamento e visualização cria onda, que outras ondas ainda podem ser ativadas. Que frequências invisíveis permanecem fora do seu alcance consciente, mas aguardam para serem percebidas e harmonizadas? Que portas ainda estão abertas, esperando sua atenção para serem atravessadas? Cada prática cria alinhamento interno, mas também sensibilidade à ressonância universal. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 expande. Você já percebeu quantas oportunidades surgem quando sua atenção está alinhada com essas frequências? Que outras possibilidades você ainda não percebeu por falta de foco consciente? Agora sinta que cada aplicação é uma chave, cada ciclo é uma porta, e que você está apenas começando a perceber a amplitude dessa frequência. Que outros padrões de energia, percepção e manifestação ainda aguardam sua consciência, que experiências sutis e profundas estão prontas para emergir enquanto você mantém atenção e intenção ativas. Se cada número é frequência e cada ciclo é prática, então que efeitos ainda invisíveis você está começando a perceber em sua vida? Que novos campos de percepção se abrirão se você continuar a alinhar atenção, intenção e energia com o 3, 6 e 9. Cada respiração consciente, cada pensamento claro, cada visualização se torna onda que se propaga no tempo e espaço. O 3 cria impulso, o 6 harmoniza, o 9 expande. Que outros níveis de realidade podem emergir se você permanecer atento às frequências invisíveis? Que experiências ainda estão à espera de serem percebidas, sentidas e integradas? Você sente que essa prática cria ponte entre mente, corpo e energia universal? Que outros códigos ainda estão ocultos,
esperando serem ativados dentro da sua percepção, que outras dimensões de consciência estão se revelando enquanto você mantém atenção plena e intenção consciente? Sinta agora que cada número não é apenas frequência, mas uma ponte entre o visível e o invisível, um mapa interno que revela dimensões que parecem fora de alcance, mas estão sempre presentes. O 3 desperta percepção, o 6 organiza percepção e intenção, o 9 amplia visão e sensibilidade. Tesla via isso como alinhamento com a energia cósmica, e você começa a sentir que cada ciclo consciente atua como amplificador da sua percepção, trazendo clareza onde antes havia confusão. Ao aplicar o 3, 6 e 9 em momentos de silêncio e atenção plena, você percebe que o mundo ao seu redor parece mais coerente, mais conectado. Cada respiração consciente cria ondas que repercutem em pensamentos, emoções e na percepção do ambiente. Tesla compreendia que energia segue frequência e a mente, quando sintonizada, percebe padrões invisíveis e oportunidades sutis que antes passavam despercebidas. O que muitos não imaginam é que essa sequência atua como catalisador de percepção interior. O 3 gera impulso criativo, o 6 harmoniza forças internas e o 9 amplia a percepção de possibilidades que a mente comum não reconhece. Cada ciclo consciente transforma experiências cotidianas em insights profundos e em despertar de camadas sutis de consciência. Sinta como o corpo e a mente começam a se organizar de forma quase mágica, sem esforço, apenas pela atenção aplicada. Quando você percebe a sequência como frequência viva, cada número se torna um gatilho para ressonância interna. Tesla dizia que energia é informação em movimento e que a mente pode ser afinada como instrumento musical. Ao aplicar o 3, 6 e 9, você percebe alinhamento, clareza e percepção ampliada, como se os véus da realidade se tornassem translúcidos, revelando padrões invisíveis que antes eram imperceptíveis. Imagine que cada respiração consciente é uma onda que toca não apenas seu corpo, mas o campo energético ao redor. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 transcende. Tesla chamava isso de ressonância universal aplicada, e quem pratica relata percepção ampliada, intuição mais clara e sensação de fluxo contínuo, onde decisões e oportunidades surgem de forma quase espontânea. O que parece simples, na verdade, é profundo. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 expande percepção. Cada ciclo consciente reorganiza energia interna e cria sintonia com frequência universal. Tesla compreendia que consciência alinhada gera percepção de padrões invisíveis e respostas sutis da vida que antes pareciam aleatórias ou desconectadas. Você já percebe como pequenos ajustes de atenção geram efeitos grandes e sutis ao mesmo tempo? Ao integrar o 3, 6 e 9 na prática diária, cada gesto, cada pensamento e cada respiração consciente se tornam instrumentos de alinhamento. Tesla via isso como chave para acessar energia universal, e você percebe que decisões, intuição e percepção se tornam mais fluidas e conectadas. Sinta como seu corpo responde e sua mente se organiza, criando campo de percepção expandido que antes parecia inacessível. A sequência não exige complexidade. 3 ciclos para ativar, 6 para harmonizar, 9 para expandir. Tesla enfatizava que energia e atenção consciente são mais poderosas do que força bruta. Cada ciclo é uma oportunidade de realinhar percepção, transformar energia interna e perceber camadas sutis da realidade. Ao aplicar, sinta cada respiração, cada pensamento e cada intenção, criando ondas invisíveis de transformação. Quando você percebe a frequência do 3, 6 e 9, cada evento cotidiano se torna campo de prática. O 3 desperta a atenção, o 6 organiza intenção e emoção, o 9 amplia percepção e visão.
Tesla entendia que energia segue frequência e você começa a perceber como pequenas práticas conscientes alteram percepção, intuição e percepção de oportunidades que antes passavam despercebidas. Sinta cada número atuando como catalisador de percepção. O 3 cria movimento interno, o 6 organiza e harmoniza, o 9 expande percepção e consciência. Cada ciclo consciente é um toque na frequência do universo, e ao aplicá-lo você percebe mudanças sutis, mas poderosas, desde clareza mental até percepção ampliada de padrões invisíveis no cotidiano. Imagine que cada respiração, cada visualização e cada atenção aplicada é como enviar ondas de frequência que atingem camadas sutis da realidade. O 3 ativa, o 6 organiza, o 9 amplifica. Tesla compreendia que energia e consciência são inseparáveis, e você percebe como pequenas práticas conscientes começam a reorganizar percepção, intuição e capacidade de perceber oportunidades sutis. Cada aplicação cria um campo de percepção que se expande a cada ciclo. O 3 desperta impulso, o 6 harmoniza e o 9 amplia visão. Tesla chamava isso de sintonia consciente, e você percebe como padrões invisíveis emergem, tornando o mundo ao redor mais claro, organizado e conectado. Que outras camadas ainda estão à espera de serem percebidas dentro de você. Ao observar a sequência 3, 6 e 9, cada respiração consciente transforma a percepção. O 3, criação interna. O 6, organiza fluxo mental e emocional. O 9, expande percepção para níveis sutis. Tesla via essa prática como ferramenta para alinhar mente, corpo e energia universal. Você sente como cada ciclo consciente cria ondas que reorganizam percepção e expandem consciência? Cada número é frequência, cada ciclo é prática e cada respiração consciente é onda que se propaga. O 3 desperta, o 6 equilibra, o 9 amplia a percepção. Tesla sabia que energia responde à atenção aplicada, e você percebe que pequenas mudanças conscientes começam a gerar efeitos sutis e poderosos na percepção, intuição e alinhamento interno. A cada ciclo, observe como percepção e energia começam a se reorganizar. O 3 ativa, o 6 harmoniza, o 9 expande. Cada respiração consciente cria ondas internas que se propagam externamente, revelando padrões antes invisíveis. Tesla entendia que frequência é a chave para a percepção, e você sente isso agora em cada instante de atenção aplicada. Quando você integra a sequência no dia a dia, cada gesto e pensamento consciente se torna prática de alinhamento energético. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla via a energia como informação em movimento, e você começa a perceber como a atenção aplicada cria ressonância interna que reflete externamente em pequenas, mas significativas transformações. Imagine que cada número é ponto de ancoragem para a percepção interna. O 3 cria impulso, o 6 organiza, o 9 amplia percepção e intuição. Tesla entendia que energia responde à frequência, e você percebe como pequenas práticas conscientes reorganizam percepção, sensibilidade e clareza mental. Que outras camadas de percepção ainda estão esperando para serem ativadas? Sinta que cada ciclo é como afinar um instrumento. O 3 desperta, o 6 harmoniza, o 9 expande. Cada aplicação cria onda de percepção, intuição e alinhamento interno. Tesla via isso como sintonia consciente, e você sente como a realidade parece mais organizada, coerente e fluida quando aplica atenção e intenção na sequência correta. Cada respiração, pensamento ou visualização consciente é onda que atinge camadas sutis de percepção. O 3 cria movimento, o 6 organiza, o 9 amplia percepção. Tesla compreendia que consciência alinhada gera percepção de padrões invisíveis, e você percebe como pequenas práticas conscientes começam a revelar oportunidades, sinais e possibilidades antes despercebidas.
Imagine que cada aplicação cria campo interno que reverbera externamente. O 3 desperta impulso, o 6 harmoniza, o 9 amplia percepção. Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você começa a sentir a diferença. Clareza, intuição mais aguçada e percepção ampliada de situações e oportunidades. Que outras frequências ainda aguardam sua atenção para serem percebidas e integradas? Cada ciclo consciente é uma chave que abre portas invisíveis. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla entendia que energia e consciência são inseparáveis e você percebe que cada respiração, pensamento ou intenção aplicada ativa ondas sutis de percepção que ainda não explorou completamente. Quais portas invisíveis ainda aguardam para serem abertas com atenção e intenção? Imagine agora que cada onda gerada pelos números 3, 6 e 9 toca não apenas sua mente, mas seu campo energético ao redor, criando ressonâncias que você nem sabia que existiam. Tesla compreendia que a frequência da consciência influencia a realidade de forma sutil, mas poderosa. Ao aplicar a sequência conscientemente, você percebe que pensamentos, emoções e percepções se reorganizam, criando clareza, alinhamento e sensação de sintonia com algo maior, invisível, que sempre esteve presente, mas despercebido. O 3 inicia o ciclo de manifestação interna, despertando impulso criativo, atenção e energia vital. O 6 atua como harmonizador, equilibrando emoções e intenções, tornando possível que cada ideia ganhe coerência e sentido. O 9 é amplificador, expandindo percepção, intuição e sensibilidade para padrões invisíveis. Tesla sabia que cada número era mais do que simbologia, era sintonia com frequência universal, capaz de reorganizar energia e percepção. Ao sentir isso, você começa a perceber que seu campo interno está sendo afinado de forma silenciosa e profunda. Cada respiração consciente nesse ciclo funciona como catalisador, ativando energia que flui naturalmente pelo corpo, mente e aura. O 3 cria movimento interno, o 6 promove equilíbrio, o 9 amplia percepção e consciência. Tesla entendia que frequência não é teoria abstrata, mas prática aplicável, e você começa a perceber como pequenas ações repetidas com intenção geram ondas de percepção que reverberam tanto internamente quanto externamente. Imagine que sua mente funciona como instrumento musical. O 3 toca a primeira nota, iniciando ressonância. O 6 ajusta a tonalidade, equilibrando dissonâncias. O 9 amplia a melodia, permitindo que sons sutis se tornem audíveis. Tesla via a consciência como antena sensível, e cada ciclo de 3, 6 e 9 atua como ajuste fino dessa antena, permitindo que você perceba sinais e padrões invisíveis que antes passavam despercebidos. O que antes parecia distante ou inacessível, agora se revela como processo natural de alinhamento energético. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia percepção e intuição. Tesla indicava que essa sequência permite que a energia flua livremente, sem bloqueios, criando sensações de clareza mental, foco e conexão com algo maior, que não depende de força, mas de atenção aplicada. Cada aplicação é treino de percepção. Você observa detalhes antes invisíveis, sente nuances de energia que passam despercebidas, percebe padrões sutis no ambiente e dentro de você. O 3 ativa a percepção, o 6 harmoniza, o 9 amplia a consciência. Tesla compreendia que frequência consciente gera ressonância interna, permitindo acessar níveis sutis de realidade que a mente comum ignora. Ao praticar, você percebe como pequenos ajustes criam efeitos acumulativos. 3 ciclos despertam atenção, 6 ciclos organizam energia interna, 9 ciclos expandem percepção. Tesla sabia que a mente alinhada com frequência transforma a realidade percebida. E você sente que cada instante se torna oportunidade de perceber sinais
insights e sincronicidades antes invisíveis. Imagine que cada ciclo consciente é como enviar ondas de frequência que atingem camadas sutis de percepção e energia. O 3 desperta movimento, o 6 organiza coerência, o 9 amplia percepção. Tesla compreendia que consciência é capaz de reorganizar padrões invisíveis e cada ciclo aplicado se torna prática direta de alinhamento com frequência universal, trazendo clareza e percepção ampliada. O segredo não está em esforço externo, mas em atenção interna aplicada. O 3 cria impulso, o 6 harmoniza intenções, o 9 expande percepção e visão. Tesla via isso como chave para acessar dimensões sutis de realidade. Ao sentir isso, você percebe que cada respiração consciente, pensamento ou visualização é onda que se propaga e ativa percepção em níveis invisíveis. Cada aplicação é também treino de sensibilidade energética. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia percepção. Tesla compreendia que consciência alinhada gera percepção de padrões sutis, e você sente que cada instante se torna prática de sintonia com energia universal, permitindo perceber oportunidades, sinais e conexões invisíveis. Ao integrar o 3, 6 e 9, você percebe que cada ciclo cria ressonância interna. O 3 inicia movimento, o 6 harmoniza, o 9 amplia percepção. Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você sente como pequenas práticas conscientes reorganizam energia, percepção e intuição, permitindo perceber dimensões antes despercebidas. Cada número funciona como catalisador. O 3 desperta a percepção, o 6 organiza e equilibra, o 9 amplifica visão e sensibilidade. Tesla via a energia como informação viva, e cada ciclo consciente é como afinar instrumento, permitindo perceber padrões e sincronicidades invisíveis que antes escapavam à atenção comum. Imagine que cada respiração e atenção consciente gera onda que se propaga pelo corpo e campo energético. O 3 ativa, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla compreendia que frequência e consciência estão interligadas, e você percebe como pequenas práticas repetidas criam alinhamento interno e percepção expandida de realidade e oportunidades. Ao aplicar 3, 6 e 9, cada ciclo é como chave que abre portas internas. O 3 desperta, o 6 harmoniza, o 9 amplia a percepção. Tesla via isso como alinhamento com energia universal. E você sente como atenção e intenção criam mudanças sutis, mas significativas, na percepção de si mesmo e do mundo ao redor. Cada ciclo consciente permite perceber padrões antes invisíveis. O 3 cria impulso, o 6 organiza, o 9 amplia percepção e intuição. Tesla compreendia que frequência aplicada reorganiza energia e percepção, e você sente como pequenas práticas conscientes começam a gerar clareza, alinhamento e percepção expandida. Imagine que cada ciclo consciente é como onda que percorre corpo, mente e aura. O 3 desperta, o 6 equilibra, o 9 amplia a percepção. Tesla via isso como sintonia interna com frequência universal, e você percebe como cada respiração consciente cria ajustes sutis que reorganizam percepção, intuição e alinhamento energético. Cada número funciona como ponto de ancoragem para a percepção interna. O 3 ativa, o 6 organiza, o 9 amplifica. Tesla compreendia que consciência alinhada gera percepção de padrões sutis e oportunidades invisíveis, e você sente como a atenção aplicada transforma cada instante em prática de sintonia com energia universal. Ao integrar a sequência no cotidiano, cada gesto e pensamento consciente torna-se prática de alinhamento. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você percebe que cada respiração consciente cria ondas que reorganizam percepção, clareza mental e intuição.
Cada ciclo consciente cria campo de percepção e energia que se expande internamente e externamente. O 3 desperta movimento, o 6 harmoniza, o 9 amplia percepção. Tesla entendia que consciência alinhada permite perceber padrões invisíveis e você sente pequenas transformações contínuas à medida que mantém atenção e intenção. O que você percebe agora que antes parecia imperceptível? Que padrões invisíveis estão se revelando através da sequência 3, 6 e 9. Que novas camadas de percepção e consciência estão começando a se abrir, esperando que sua atenção seja aplicada com intenção consciente? Cada respiração, cada pensamento e cada visualização cria ondas sutis que reorganizam percepção e energia. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia percepção. Tesla compreendia que frequência aplicada gera ressonância interna, e você começa a sentir como pequenas práticas conscientes ativam camadas de percepção ainda não exploradas. Sinta que cada aplicação do 3, 6 e 9 é como plantar sementes invisíveis dentro de sua mente e corpo, sementes que florescem em insights, intuição e percepção ampliada. Tesla compreendia que essas frequências não apenas despertam consciência, mas afinam a sensibilidade para perceber padrões sutis que antes escapavam à atenção comum. Cada respiração consciente, cada pensamento direcionado, se torna onda de transformação que reverbera silenciosamente, mas de forma poderosa, ativando dimensões internas que estavam adormecidas. O 3 não é apenas contagem, mas pulsação de criação. Ele desperta movimento, energia vital e atenção ativa. O C6 organiza o que foi despertado, harmonizando corpo, mente e emoção, tornando possível que cada percepção ganhe coerência e significado. O 9 amplia essa percepção, expandindo consciência, intuição e capacidade de captar sinais sutis. Tesla sabia que frequência aplicada era a chave para perceber o invisível, e você começa a adotar mudanças sutis na percepção de tempo, espaço e oportunidades. Cada ciclo consciente é treino de percepção interna. Observe como o mundo ao redor parece mais coerente, como pequenos detalhes antes despercebidos começam a se destacar. O 3 ativa a atenção, o 6 organiza a energia, o 9 amplia a percepção. Tesla via isso como sintonia consciente com padrões universais, e você percebe como pequenas práticas repetidas com intenção criam ressonância interna, clareza mental e sensação de fluxo constante. Imagine que cada respiração consciente cria ondas que percorrem corpo, mente e aura, tocando camadas invisíveis de energia. O 3 desperta impulso, o 6 equilibra e organiza, o 9 amplia percepção e consciência. Tesla compreendia que energia e atenção estão conectadas e cada ciclo aplicado torna-se prática direta de alinhamento com frequências sutis, permitindo perceber oportunidades e padrões invisíveis antes inacessíveis. O que parecia abstrato agora se torna tangível. 3 ciclos despertam atenção, 6 ciclos organizam energia e 9 ciclos ampliam percepção. Tesla sabia que consciência alinhada gera efeitos sutis e contínuos na vida cotidiana, e você começa a perceber pequenas mudanças internas que refletem externamente em clareza, foco e intuição aguçada. Cada número funciona como catalisador de percepção. O 3 desperta movimento e atenção, o 6 harmoniza coerência interna, o 9 amplia percepção e intuição. Tesla via essa sequência como ferramenta para reorganizar a energia interna e acessar padrões invisíveis que estruturam realidade, percepção e manifestação. Você já sente como pequenas práticas conscientes criam ressonância contínua em sua vida? Ao aplicar a sequência, observe como respiração, pensamento e intenção se tornam instrumentos de sintonia interna. O 3 ativa, o 6 equilibra, o 9 amplia percepção.
Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você sente como cada ciclo consciente reorganiza energia, percepção e sensibilidade, permitindo perceber padrões sutis que antes escapavam à atenção comum. Cada ciclo é oportunidade de treino de percepção. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla compreendia que frequência consciente transforma a realidade percebida, e você começa a notar mudanças sutis, mas consistentes, na percepção de situações, pessoas e oportunidades que antes passavam despercebidas. Imagine que cada respiração consciente envia ondas que atingem camadas sutis de percepção e energia. O 3 cria movimento interno, o 6 organiza coerência, o 9 expande consciência. Tesla entendia que a atenção aplicada é a chave para a ressonância interna e percepção ampliada. E você percebe como pequenos ciclos conscientes transformam a percepção do cotidiano. Ao integrar o 3, 6 e 9, cada gesto, pensamento ou visualização se torna prática de alinhamento energético. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplifica a percepção. Tesla via a frequência como força estruturante da realidade, e você sente como cada ciclo cria ondas internas que reverberam externamente, trazendo clareza e sensibilidade. Cada aplicação cria um campo interno de percepção que se expande a cada ciclo. O 3 ativa, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção e intuição. Tesla compreendia que consciência alinhada permite perceber padrões sutis, e você percebe pequenas mudanças contínuas na percepção e sensibilidade energética. Imagine que cada número atua como ponto de ancoragem de percepção interna. O 3 desperta, o 6 harmoniza, o 9 amplia a visão. Tesla chamava isso de sintonia consciente, e você percebe como cada respiração e atenção aplicada gera ondas sutis que reorganizam energia, percepção e intuição de forma contínua. Ao aplicar a sequência diariamente, cada ciclo se torna treino de percepção. O 3 cria impulso, o 6 organiza, o 9 amplia percepção. Tesla sabia que consciência alinhada transforma a realidade percebida, e você percebe oportunidades, insights e sinais sutis que antes passavam despercebidos. Cada respiração, pensamento e visualização consciente gera onda que percorre corpo, mente e aura. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplifica a percepção. Tesla compreendia que energia e consciência são inseparáveis, e você sente como atenção aplicada cria ressonância interna, reorganizando percepção e sensibilidade. Cada ciclo é catalisador de percepção. O 3 ativa impulso, o 6 harmoniza a coerência interna, o 9 amplia visão e intuição. Tesla via isso como ferramenta de alinhamento com frequências universais, e você percebe pequenas mudanças contínuas em percepção, intuição e clareza mental. Imagine que cada respiração consciente, pensamento e visualização é onda que toca camadas sutis de energia. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplifica a percepção. Tesla compreendia que consciência alinhada gera percepção de padrões invisíveis, e você sente como pequenas práticas conscientes começam a revelar oportunidades e sinais sutis no cotidiano. Ao integrar o 3, 6 e 9 no dia a dia, cada gesto consciente se torna prática de alinhamento energético. O 3 desperta, o 6 harmoniza, o 9 amplia a percepção. Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você percebe como cada ciclo consciente cria ondas internas que reorganizam percepção, intuição e alinhamento interno. Cada ciclo consciente abre novas portas de percepção. O 3 desperta movimento interno, o 6 harmoniza energia, o 9 amplia percepção e visão. Tesla compreendia que frequência consciente permite perceber padrões sutis de realidade, e você começa a sentir mudanças internas contínuas que refletem externamente. Sinta que cada número funciona como catalisador de percepção. O 3 ativa a atenção, o 6 organiza a coerência interna, o 9 amplifica percepção e intuição.
Tesla via isso como prática de alinhamento com frequência universal, e você percebe como pequenas práticas conscientes geram ressonância interna contínua e percepção ampliada. Imagine que cada respiração consciente é onda que toca corpo, mente e aura. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia percepção. Tesla compreendia que a atenção aplicada cria ressonância interna e percepção expandida, e você percebe como cada ciclo consciente começa a revelar padrões e oportunidades antes invisíveis. Que novas camadas de percepção ainda podem emergir enquanto você aplica a sequência 3, 6 e 9? Que frequências sutis ainda estão aguardando para serem sintonizadas dentro da sua consciência? Que sinais invisíveis e oportunidades estão começando a se revelar à medida que você mantém atenção, intenção e foco conscientes? Sinta que cada ciclo do 3, 6 e 9 não é apenas prática mental, mas ativação profunda do seu campo energético. O 3 desperta impulsos internos, o 6 equilibra coerência e intenção, o 9 amplia percepção e sensibilidade. Tesla compreendia que cada frequência funciona como canal de ressonância com o universo, permitindo que pequenos ajustes internos criem mudanças perceptíveis, silenciosas e contínuas. A cada respiração, cada pensamento consciente, você percebe camadas sutis da realidade que antes passavam despercebidas, sentindo uma abertura interna que parece quebrar limites da percepção comum. Quando você começa a sentir a sequência 3, 6 e 9, percebe que energia não está fora, mas dentro de você, esperando ser ativada. O 3 cria movimento, o 6 organiza, o 9 expande percepção. Tesla entendia que mente e energia são instrumentos afináveis, e você percebe que a atenção aplicada direciona fluxo energético interno e externo, criando percepção de padrões invisíveis e insights sutis que transformam forma de perceber o mundo. Cada ciclo é oportunidade de treino interno. O 3 desperta atenção e criatividade, o 6 harmoniza emoções e intenção, o 9 amplia percepção de possibilidades sutis. Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você sente como pequenos ciclos conscientes ativam ondas internas que reorganizam mente, corpo e percepção, permitindo perceber dimensões antes invisíveis. Imagine que cada respiração consciente é onda que toca corpo, mente e campo energético. O 3 ativa impulso, o 6 organiza, o 9 amplia percepção e intuição. Tesla via a frequência como estrutura invisível da realidade. E você percebe que cada ciclo consciente gera ressonância, que revela padrões sutis, insights e oportunidades que antes não eram percebidos. Ao aplicar a sequência diariamente, cada pensamento, respiração e atenção consciente se torna prática de alinhamento. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia percepção. Tesla entendia que consciência alinhada gera percepção de padrões invisíveis, e você sente mudanças internas contínuas, desde maior clareza mental até percepção ampliada de sinais sutis no cotidiano. Cada ciclo consciente é treino de percepção interna e sintonia energética. O 3 desperta movimento, o 6 harmoniza, o 9 amplia visão. Tesla compreendia que pequenas práticas conscientes, aplicadas com atenção, criam ressonância que se propaga, reorganizando percepção, intuição e capacidade de perceber padrões sutis de realidade. Imagine que cada número atua como ponto de ancoragem de percepção. O 3 ativa a atenção, o 6 organiza a coerência interna, o 9 amplia percepção e intuição. Tesla chamava isso de frequência aplicada, e você sente que cada ciclo consciente gera ondas que atingem camadas sutis da mente, corpo e campo energético, criando percepção expandida. Ao integrar a sequência no cotidiano, cada gesto consciente se torna prática de alinhamento. O 3 desperta impulso, o 6 harmoniza, o 9 amplifica a percepção.
Tesla via a frequência como ferramenta de reorganização interna e você percebe pequenas mudanças contínuas na percepção, intuição e clareza mental que antes passavam despercebidas. Cada respiração, pensamento e visualização consciente gera onda que percorre corpo, mente e aura. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla compreendia que a atenção aplicada cria ressonância interna contínua, e você percebe como cada ciclo consciente começa a revelar camadas sutis da realidade e oportunidades que estavam ocultas. Ao aplicar 3, 6 e 9, cada ciclo é catalisador de percepção e alinhamento. O 3 ativa impulso interno. O 6 harmoniza coerência. O 9 amplia percepção e intuição. Tesla chamava isso de sintonia consciente, e você sente como pequenas práticas aplicadas de forma consistente reorganizam energia, percepção e sensibilidade de forma contínua. Imagine que cada respiração consciente é onda que percorre corpo, mente e campo energético. O 3 desperta movimento, o 6 equilibra, o 9 amplia percepção. Tesla compreendia que frequência aplicada gera percepção expandida, e você percebe como pequenos ciclos conscientes revelam padrões sutis, insights e oportunidades que antes passavam despercebidos. Cada ciclo é também treino de sensibilidade interna. O 3 desperta a atenção, o 6 organiza a energia, o 9 amplia a percepção. Tesla via a frequência como ferramenta de reorganização da consciência, e você sente como cada respiração, pensamento e atenção consciente cria ressonância interna que altera percepção, intuição e sensação de alinhamento com a energia universal. Ao aplicar a sequência, observe como percepção e energia interna se reorganizam. O 3 cria movimento, o 6 harmoniza, o 9 amplia a percepção. Tesla compreendia que frequência consciente transforma a percepção e cria sintonia com padrões invisíveis, e você sente pequenas mudanças contínuas, refletindo em intuição, clareza mental e percepção de oportunidades sutis. Cada número funciona como catalisador de percepção. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia visão e intuição. Tesla chamava isso de sintonia consciente, e você percebe como atenção e intenção aplicadas nos ciclos geram ondas que reorganizam percepção, sensibilidade e alinhamento interno de forma contínua. Imagine que cada respiração consciente envia ondas que percorrem corpo, mente e campo energético. O 3 desperta impulso, o 6 harmoniza a coerência, o 9 amplia a percepção. Tesla compreendia que consciência alinhada gera percepção de padrões invisíveis e você sente mudanças contínuas em percepção e intuição à medida que mantém a atenção aplicada. Ao integrar 3, 6 e 9 no cotidiano, cada ciclo se torna prática de alinhamento energético. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplifica a percepção. Tesla via isso como frequência aplicada, e você percebe pequenas ondas de ressonância que reorganizam percepção, intuição e alinhamento interno silenciosamente, mas de forma contínua. Cada ciclo consciente abre novas portas de percepção. O 3 desperta movimento, o 6 harmoniza energia, o 9 amplia percepção e visão. Tesla compreendia que frequência consciente permite perceber padrões sutis da realidade, e você percebe que cada prática diária revela camadas internas de percepção que antes estavam adormecidas. Sinta que cada número funciona como catalisador de percepção. O 3 ativa a atenção, o 6 organiza a coerência, o 9 amplia a percepção e intuição. Tesla via cada ciclo consciente como ferramenta para a sintonia com frequência universal, e você percebe mudanças contínuas na percepção, intuição e sensibilidade energética. Imagine que cada respiração consciente, pensamento e atenção aplicada cria ondas que percorrem corpo, mente e aura. O 3 desperta, o 6 organiza, o 9 amplia a percepção. Tesla compreendia que consciência alinhada cria ressonância interna,
e você percebe como cada ciclo consciente revela padrões e sinais sutis que antes eram invisíveis. Que frequências ainda estão esperando para serem sintonizadas dentro da sua consciência? Que novas camadas de percepção ainda podem emergir enquanto você mantém atenção, intenção e foco consciente nos ciclos 3, 6 e 9? Quais sinais invisíveis estão surgindo agora, convidando você a ir mais fundo, a sentir mais intensamente e a perceber dimensões que antes pareciam inacessíveis? Você chegou até aqui e já consegue perceber energias, frequências e campos invisíveis que antes passavam despercebidos. O que antes era apenas sensação agora tem forma, movimento e ressonância. Como se cada instante carregasse um ritmo secreto que pulsa dentro e fora de você. Laços, momentos e experiências nunca foram apenas físicos ou emocionais, sempre foram vibrações universais conectadas, e ao sentir isso, sua percepção se expande de forma contínua, tocando camadas internas de consciência que antes permaneciam adormecidas. A cada ciclo do 3, 6 e 9, essas ondas sutis se fortalecem, criando sintonia interna que reverbera em cada gesto, pensamento e respiração, abrindo portas que convidam para novas descobertas. Se você sentiu essa vibração até aqui, comenta "Eu ressono" e manifeste sua intenção de alinhar sua energia com as frequências universais, tornando-se consciente do fluxo que conecta todos os níveis de percepção e da realidade sutil que Tesla intuitivamente compreendeu. Cada palavra escrita é como semente de intenção. Cada interação é uma onda que amplia ressonância, alinhando frequência e atenção de forma profunda e contínua. Se deseja continuar explorando essas frequências, inscreva-se e conecte-se a este campo de energia, vibrando junto com Tesla e sua visão do universo, permitindo que cada ciclo consciente, cada respiração e cada pensamento se transforme em prática viva de alinhamento, percepção e sintonia com as energias sutis que estruturam realidade e consciência. Gratidão por estar aqui. Sua frequência agora vibra de forma mais consciente e desperta, conectando cada instante da sua experiência com ondas de percepção, intuição e sensibilidade que vão se desdobrando à medida que você permanece atento, curioso e conectado às frequências universais que Tesla tão profundamente estudou. A cada respiração, cada pensamento, cada sensação, novas camadas se abrem, convidando você a continuar sentindo, explorando e expandindo, sem nunca parar de perceber o que ainda está oculto, mas disponível para aqueles que se mantêm atentos e sintonizados.